Olá, amigos da história! Depois da grande visualizações que o vídeo em homenagem ao cantor Erasmo Carlos teve, muitos inscritos pediram outro vídeo com mais detalhes e fotos sobre a vida do cantor. Inclusive, pediram mais detalhes sobre a morte de sua ex-esposa. Também pediram para falar sobre a música Dá um Close Nela, lançada em 84, onde Roberta Close aparece estrelando o clipe musical dessa música. Também vamos falar mais detalhes sobre a doença que causou a morte do cantor. Erasmo Carlos, junto com outros cantores, fizeram parte de um movimento que mudou para sempre a cultura musical em nosso país. Foram mais de 50 anos dedicados à música. Mas como tudo isso aconteceu, como Erasmo se consagrou como o Tremendão, o Gigante Gentil, como ele se tornou um dos maiores cantores da música popular do Brasil, é este o vídeo de hoje. Erasmo Carlos, como tudo aconteceu. No final do vídeo deixarei um pequeno brinde para vocês. Eu sou Marconi Miranda, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Aquele bilhetinho hoje me faz lembrar um tempo. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Eu queria ser o seu caderninho pra implorar seu coração. Acabar logo com isso. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Erasmo Esteves nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de junho de 1941. Cantor, compositor, ator, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro. Um dos pioneiros do rock no Brasil nos anos 60. Nasceu no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, próximo ao Maracanã. Filho de mãe solteira, vindo a conhecer seu pai somente aos 23 anos de idade. Uma curiosidade é que Erasmo já conhecia Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, desde a infância. Entretanto, a amizade só viria na adolescência por conta do gosto pelo rock and roll. Erasmo teve uma infância e uma adolescência pobre, embora feliz, trabalhando em vários bicos para poder ajudar a sua família, como por exemplo, office boy. Em 1957, Tim Maia montou a banda Sputniks, junto com Erasmo, Arlênio, Wellington e Roberto Carlos. No entanto, após uma briga entre Tim e Roberto, o grupo foi desfeito. O Wellington desistiu da carreira musical e o único que restou era Arlênio, que no ano seguinte resolveu chamar Erasmo e outros amigos da Tijuca, Edson Trindade e José Roberto, conhecido como China, para formarem o grupo Os Snakes, e acompanhavam tanto Roberto quanto Tim Maia em seus respectivos shows. Foi nesta época que Erasmo Carlos conheceu Roberto Carlos. Além de gostarem de Elvis, ambos gostavam de Bob Nelson, James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe e torciam para o Vasco da Gama. Nascia uma amizade que duraria toda uma vida. Quando fazia parte da banda Snakes, Tim Maia ensinou Erasmo algumas posições no violão. A banda chegou a acompanhar o cantor Calbi Peixoto em uma inusitada passagem pelo rock and roll na gravação Rock and Roll em Copacabana de 57 e no filme Minha Sogra da Polícia de 58. Erasmo resolveu adotar o nome Carlos no nome artístico em homenagem ao cantor Roberto Carlos e também ao produtor Carlos Imperial, e com esse nome lançou o compacto que seria de grande sucesso com a música O Terror dos Namorados. Antes de seguir carreira solo, Erasmo também fez parte da banda Renato e seus Blue Caps. Foi então em 65 que tudo mudaria na vida de Erasmo, quando então ele foi convidado para apresentar o programa Jovem Guarda ao lado de Roberto Carlos e Vanderleia. O programa foi líder de audiência, um verdadeiro fenômeno na época.
Erasmo se consagrou como tremendão. Ele ganhou este apelido devido a um produto da Jovem Guarda, um chapéu, que tinha o nome de Tremendão, e certa vez Erasmo Carlos vestiu de cowboy. Seus maiores sucessos foram Gatinha Manhosa, Festa de Arromba, Minha Fama de Mal, Vem Quente que eu estou fervendo, É Preciso Saber Viver, Além do Horizonte, dentre tantas outras que fizeram parte de sua carreira. E, é claro, não pode faltar Sentado à Beira do Caminho. Esta música, em parceria com Roberto Carlos, é simplesmente linda. Com o término do programa, Erasmo entrou em crise, mas conseguiu se recuperar com a ajuda de seu parceiro Roberto Carlos e de sua esposa Narinha. Nessa fase de transição, fez sucesso cantando Sentado à Beira do Caminho e Coqueiro Verde, primeiro samba rock gravado por Erasmo. O disco Erasmo Carlos e os Tremendões foi um trabalho transitório na carreira do artista. O LP de 69 traz interpretações muito peculiares de canções de compositores da MPB, como Saudosismo, de Caetano Veloso, e Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Na década de 70, Erasmo assinou com a Polydor. A primeira metade da década mostra o Tremendão num estilo bem diferente da Jovem Guarda, influenciado pela cultura hippie. Lança Erasmo Carlos, em 1971. O existencialismo prossegue em seus outros LPs nos anos 70. Sonhos e Memórias, Projetos Salvaterra e Banda dos Contentes. Pelas Esquinas de Ipanema, seu LP de 78, inclui uma impactante canção que denuncia o descaso do homem com a ecologia. Na década de 70, o cantor participou também de alguns filmes, entre eles Roberto Carlos a 300 km por hora, de 71, Os Machões, de 72, dirigido por Reginaldo Faria, que também atuou no filme, entre outros filmes que marcaram essa década. O cantor começou os anos 80 com um projeto ambicioso, Erasmo Convida, um pioneiro projeto no Brasil. Foram 12 canções interpretadas com dueto com outros artistas. Nos anos 80, o LP Mulher teve também grande repercussão com as canções Mulher, Sexo Frágil, escrita com sua esposa Narinha, Pega na Mentira e Feminino Coração de Deus. O sucesso na mídia continuou também com Amar pra Viver e Morrer de Amor. O projeto Nordeste, já em 1985, abraçou a causa da seca nordestina, usando 155 vozes num compacto de criação coletiva, com canções Chega de Mágoa e Seca d'Água. Elogiado pela competência das interpretações individuais, foi, no entanto, criticado pela incapacidade de harmonizar as vozes e o enquadramento de cada uma delas no coro. Em 1989, gravou o álbum ao vivo Sou uma Criança, com participações de Léo Jaime e dos grupos Kid Abelha e João Penca e seus miquinhos amestrados. Em 1984, Erasmo voltou de novo a ficar em evidência, dessa vez com uma música que acabou gerando um pouco de polêmica. A música Dá um Close Nela, de Erasmo Carlos, teria então sido feita para Roberta Close. O músico negou a relação, afirmando que a música seria para o grupo Roupa Nova. A música conta a história de uma mulher maravilhosa andando pela praia, sem que as pessoas saibam que se trata de uma travesti. Segundo o cantor, o título original da música era para ser Vira de Lado, e o título escolhido foi só uma coincidência. O título final acabou sendo Dá um Close Nela, pela ideia de que o narrador da música estava focando seus olhos para esta travesti, ou seja, dando um close nela. Coincidência ou não, a música foi lançada no auge do sucesso de Roberta Close, que foi a protagonista do clipe, e, inegavelmente, foi a principal responsável pelo estouro nas rádios.
foi uma das músicas mais ouvidas e dançadas e comentadas nos anos 80, o que permitiu a Roberta cantar algumas músicas nas rádios e mostrar ao público seu talento como cantora. Esta música, Dá um Close Nela, marcou a volta do Tremendão às paradas de sucesso na década de 80 e eternizou Roberta Close no imaginário coletivo brasileiro. Após o lançamento da música, surgiu também uma polêmica, um boato, de que Erasmo teve um caso com Roberta Close. Em uma entrevista concedida ao programa Super Pop, Roberta contou que não teve caso com Erasmo Carlos. Erasmo também confirmou que não teve nenhum envolvimento amoroso com Roberta Close. Após o lançamento da música, Roberta teve o nome envolvido em um boato de que seria a culpada de uma tentativa de suicídio da esposa de Erasmo, Narinha, por conta de um suposto caso entre Erasmo e Roberta, que foi negado por Roberta e por Erasmo Carlos na época. Em 26 de dezembro de 1995, aproximadamente 11 anos após a polêmica, sua ex-esposa Sandra Sayonara Sayão Lobato Esteves, a Narinha, faleceu de parada cardiorrespiratória aos 49 anos depois de ingerir cianeto. Narinha tinha uma ponte de safena e havia tentado suicídio 2 vezes antes. A primeira com um tiro e outra ao ingerir uma alta dose de tranquilizantes. O casal estava divorciado havia 4 anos, depois de um casamento de 13 anos. Nos anos 90, além de sempre assinar com Roberto Carlos as canções feitas para seus discos anuais, ele lançou 2 discos, Homem de Rua, lançada pela Sony Music em 92, e chegou a ter repercussão com a faixa título que fez parte da trilha da telenovela De Corpo e Alma, mas a canção era tema do personagem Bira, de Guilherme de Pádua, que ao lado da esposa Paula Tomás assassinou a atriz Daniela Pérez, filha da autora da novela Glória Pérez. Por conta desse acontecimento, Erasmo, em respeito à atriz, nunca mais cantou essa música. Outra gravação de destaque foi A Carta, que teve a participação de Renato Russo. No ano de 95, Tremendão voltou a ter destaque nas comemorações dos 30 anos da Jovem Guarda, que rendeu discos e shows. Somente em 2001, Erasmo voltaria a lançar um disco novo, Pra Falar de Amor. No início de 2004, ele lançou seu trabalho mais autoral, Santa Música, com 12 canções de autoria apenas de Erasmo Carlos. Em 5 de fevereiro de 2004, sua mãe, Maria Diva Esteves, faleceu aos 83 anos de idade, devido a complicações de diabetes e isquemia. Em 2007, o cantor novamente lançou um disco no qual recebeu convidados, Erasmo Convida, volume 2. No dia 5 de junho de 2009, no dia em que completou 68 anos, Erasmo lançou pela sua gravadora Coqueiro Verde o CD Rock and Roll, uma homenagem ao gênero que mais o influenciou. No mesmo ano, publicou a autobiografia Minha Fama de Mal, publicada pela editora Objetiva. O livro foi adaptado para um filme do mesmo nome em 2019, onde conta a história do cantor. Erasmo lançou um novo disco intitulado Sexo em agosto de 2011. Em 2014 foi lançado Gigante Gentil, seu terceiro disco consecutivo só com músicas inéditas. O disco venceu o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Em 14 de maio de 2014, seu filho Alexandre, também cantor e compositor, morreu aos 40 anos de idade, vítima de morte cerebral, causada então por um acidente de moto em 7 de maio. Ficou em coma induzido, porém não resistiu ao tratamento e faleceu. A morte do filho abalou profundamente o cantor. Em dezembro de 2019, o cantor lançou o álbum Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba, dedicado às canções de samba, samba lanço e samba rock,
compostas ao longo de sua carreira. Em janeiro de 2009, Erasmo casou-se com a pedagoga Fernanda Passos, 49 anos mais jovem que ele, depois então de 7 anos de relacionamento. Erasmo Carlos nos deixou no dia 22 de novembro de 2022, no Rio de Janeiro, em um hospital na Barra da Tijuca, um dia após ser internado. A causa da morte foi uma síndrome edemigênica, que causou uma paniculite. A síndrome edemigênica é caracterizada pelo edema generalizado, ou seja, um inchaço causado por um excesso de líquido preso nos tecidos do corpo, que pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, fígado ou coração, ou quando o corpo apresenta um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelos líquidos do vaso sanguíneos. Entre os principais riscos de complicação é que um edema não tratado pode fazer com que o líquido acumulado se desprenda dos tecidos e possa causar a morte. Por isso é tão essencial o tratamento, que pode ser feito pelo uso de remédios para remover o excesso de líquido. Mas vale lembrar ainda que a síndrome pode ser causada ainda por uma doença subjacente. A síndrome edemigênica não é uma doença, e sim o sintoma de uma doença. Síndrome edemigênica nada mais é do que um edema, inchaço. Ela não mata, esclarece então o médico Oswaldo Merege, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ressaltando que o que pode causar a morte de alguém é a doença que provocou o inchaço. O que causou a morte do cantor foi então uma paniculite. Segundo informações da Biblioteca Virtual de Saúde, a paniculite se trata de uma inflamação na gordura abaixo da pele e possui diagnóstico complicado de ser feito. Entre os principais sintomas está o aparecimento de caroços sensíveis e vermelhos. Um dia após o seu falecimento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um decreto alterando o nome do Largo da Segunda-feira, localizado na Tijuca, passando a se chamar Largo da Segunda-feira Erasmo Carlos. Deixarei agora na descrição abaixo 2 brindes. O primeiro é um link com o filme Minha Fama de Mal. O filme conta a história de Erasmo Carlos, uma superprodução onde vocês vão poder conferir como era o programa Jovem Guarda, sem falar do figurino e carros da época. Vale a pena assistir. Deixarei também outro link onde vocês vão poder conferir o clipe musical da música Dá um Close Nela, cantada por Erasmo Carlos e estrelada por Roberta Close. Fica aqui nossa homenagem ao eterno Tremendão. Desde já, muito obrigado à grande quantidade de visualizações que o outro vídeo teve. Me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. E foi como se visse a menininha. O olhar se perde na poeira dessa estrada triste. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo. Obrigado por ter assistido, obrigado por ativar o sininho. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei.